Como foi feito o primeiro filme do Rambo. Programado para matar, ele é praticamente invencível. Ai, ai. Praticamente. Nesse vídeo, você vai conhecer curiosidades de bastidores, como o dia em que o Stallone foi processado por não querer matar o Rambo. Você também vai ver diferenças importantes entre o filme e o livro, alguns erros que talvez não tenha notado e as dificuldades das filmagens, onde o Stallone brigou, passou frio, sofreu fraturas, foi mordido por ratos e quase bateu de frente com um caminhão. Eu ainda vou falar sobre a ideia polêmica do Tarantino para um filme diferente do Rambo e as declarações sobre um suposto sexto filme da franquia. What am I fighting? Like arthritis? O personagem Rambo surgiu bem diferente no livro First Blood, de David Morrell, publicado em 1972. Ali, ele era um personagem furioso e confuso com os traumas de guerra, ao ponto de se transformar em um assassino psicótico. Ele mata um monte de gente, até civis, muito diferente do primeiro filme, em que ele só provoca uma morte, e ainda por acidente. Originalmente, Teasel era um chefe de polícia e um veterano da Guerra da Coreia. A única referência a isso no filme são medalhas que aparecem no escritório dele. E o Trautmann era um capitão, sem ligação afetiva com o Rambo. No final, o Rambo, já muito ferido, morre com um tiro de misericórdia disparado pelo Trautmann. Como são muitas diferenças, eu provavelmente vou fazer outro vídeo só comparando o livro com o filme. Comenta aqui embaixo se você acha uma boa ideia. Os direitos de adaptação para o cinema logo foram comprados, mas durante aproximadamente 10 anos, o projeto passou por vários estúdios. Para interpretar o Rambo, foram cogitados nomes como Al Pacino, Paul Newman, Robert De Niro, Nick Nolte, John Travolta, Clint Eastwood, Michael Douglas, Dustin Hoffman, Brad Davis e outros. Tudo só começou a dar certo quando os produtores Mario Kassar e Andrew Vajna, donos da Carolco, adquiriram os direitos por recomendação do diretor Ted Kotcheff. Sylvester Stallone foi a primeira opção do cineasta. A negociação com ele foi rápida, em parte porque o ator vinha de vários fracassos e precisava muito de um sucesso fora da franquia Rocky. Como o Stallone já era um roteirista com certo prestígio, inclusive indicado ao Oscar, ele foi convidado para reescrever o script. Ele disse que o Rambo tinha algumas falas constrangedoras, como uma em que ele matava uma coruja e dizia Take that, you mouse-munching mother. Oh. Stallone, então, resolveu cortar todas as falas do Rambo e deixar que os outros personagens falassem por ele. Mais tarde, ele chegaria a um meio termo. A versão preliminar do filme tinha 3 horas de duração e o astro tinha ficado tão inseguro com o resultado que chegou a querer comprar as imagens para destruir tudo, com medo de que o filme arruinasse a carreira dele. Foi quando viu que isso não seria possível que ele sugeriu vários cortes. Tudo indica que o filme foi salvo na edição. A versão final tem pouco mais de 90 minutos e, claro, foi um sucesso. Mas as filmagens também não foram fáceis. Originalmente, o Coronel Trautmann seria interpretado por Kirk Douglas. Fizeram até uma arte do filme com ele em destaque. O problema é que ele insistia em mudar o roteiro, às vezes até pegando falas de outros personagens. Na versão proposta por Douglas, o Rambo acabaria morto, como no livro, e o filme terminaria com Trautmann usando a famosa faixa do protagonista na cabeça. As ideias do ator começavam a atrasar o filme e não agradavam muito não. Segundo Ted Kotcheff, Douglas tinha a mania irritante de falar de si mesmo na terceira pessoa e dizia Kirk não diz essas falas, Kirk diz isso. Na véspera das filmagens, Ted Kotcheff disse pro ator que ia filmar o roteiro que já estava pronto e que se o Kirk Douglas não quisesse, poderia ir embora. O ator então respondeu, Kirk está indo embora. E foi mesmo. Richard Crenna foi chamado às pressas. Com humildade, ele disse pro diretor que não teve tempo de estudar o roteiro e até pediu ajuda com as falas do personagem. Eu só queria entender como eles sabem disso. Google. Quem procura acha de tudo ali. Mas os problemas estavam só começando. As filmagens no Canadá atrasaram por 2 meses por causa de alterações no clima. Os atores chegaram a enfrentar temperaturas de 5 graus negativos e o Stallone lá, gravando de camiseta. O poncho que o Rambo usa no filme foi improvisado por ele na hora, com uma tela velha que ele achou no local. Um dos dias mais frios foi quando gravaram em um penhasco. Aliás, essa sequência teve vários detalhes interessantes. Quando o Rambo aparece no topo, o tornozelo do ator
ator tá amarrado em uma corda por segurança. Por causa do vento, o efeito dos tiros na rocha acabou lançando partículas nos olhos do ator. Para filmar de perto a conversa com o piloto, construíram no chão uma plataforma móvel onde o helicóptero foi filmado em frente às rochas. As cenas do Stallone visto de perto também foram filmadas em uma altura mais segura. Já o salto foi feito em partes. Na primeira, um dublê foi erguido por um guindaste e pulou a 30 metros do chão em cima de grandes colchões de ar. Um segundo dublê fez a parte mais pesada do início da queda na árvore e o Stallone fez a parte final, mas acabou fraturando uma costela quando bateu em um galho. Estranhamente, isso meio que virou rotina nos bastidores. Brian Dennehy também teve uma lesão nas costelas na cena em que o xerife cai em cima de uma mesa. E ainda rolou um boato de que o Stallone quebrou 3 costelas do diretor com um soco. Numa entrevista pro Anti-School News em 2010, Stallone contou a versão dele, que é praticamente o inverso. Ele disse que reclamou com o cineasta depois que ele insistiu em repetir várias vezes a cena em que o Rambo leva um golpe nas costas. Dizem que foram feitas 14 tomadas. O diretor teria pedido para ele calar a boca e repetir mais uma vez. Com as costas já queimando, Stallone disse que viu o Ted Kotcheff avançando e deu um empurrão nele. Depois, 2 seguranças jogaram o astro na parede. Com o impacto, o Stallone é quem teria quebrado uma costela. Mais uma, né? Segundo o ator, mais tarde, os dois pediram desculpas e seguiram em frente. Mas as lesões não pararam por aí. Na sequência da briga na delegacia, o Stallone acabou quebrando o nariz do ator com uma cotovelada. Na cena em que um guarda tem as pernas atingidas por uma armadilha, o impacto foi tão grande que o ator ficou cheio de hematomas e precisou de atendimento médico. Quando o Rambo pula a madeira na entrada da mina, o Stallone acabou colocando a mão em cima de um explosivo usado no efeito de um tiro, e a dor foi tanta que ele achou que tinha perdido o polegar. Dentro da mina, no momento em que ele cai de uma escada, o tombo foi real. Stallone sentiu as costelas de novo, mas segurou o braço porque no filme o Rambo estava machucado ali. Ainda na caverna, o ator fez uma cena com ratos de verdade. Stallone saiu cheio de mordidas e teve que ser vacinado. Na cena em que o protagonista foge na moto, um caminhão acidentalmente passou por um bloqueio na estrada e quase bateu de frente no ator. Para a mesma perseguição, um dublê do xerife realizou um salto de carro que acabou indo alto demais. O dublê teve uma fratura lombar por compressão. O momento em que o carro do xerife desliza e capota também foi um acidente, só que esse ficou tão bom que foi aproveitado no filme. Mas nem todos os atendimentos médicos foram por causa de acidentes nas filmagens. Quando fez a cena em que costura o próprio braço, o Stallone resolveu ir até um pronto-socorro só para testar o realismo da maquiagem. Lá, ele ganhou até um remédio para dor. O efeito de sangramento quando ele dá os pontos no braço foi conseguido graças a uma bomba presa debaixo do braço do ator. Embora seja um filme com truques práticos muito eficientes, dá pra perceber alguns erros. Quando a moto salta durante a fuga, uma rampa fica bem visível. A cena é rápida, mas mesmo assim dá pra ver. O vidro do helicóptero já tinha uma marca antes da pedrada do Rambo. É possível que tenham colocado ali um pequeno explosivo pra ajudar a detonar o vidro. Quando o policial cai do helicóptero, além da arma dele não aparecer caindo, o dublê é totalmente diferente do ator. Quando o Rambo olha o corpo do policial e vira a cabeça, dá pra perceber a fumaça da respiração do defunto. No momento em que o Rambo pula em um caminhão, fica visível o contorno de um colchão colocado para amortecer a queda. Já no instante em que uma viatura bate em um carro que estava parado, aparecem pelo menos 2 cabos que foram usados para segurar o veículo. E ainda aparece uma câmera no caminhão, na cena em que o herói fura um bloqueio. Outro erro acontece quando a cabeça do Rambo muda de posição, na cena em que ele morre. É o quê? Pois é. Hoje em dia, muitos fãs já sabem que foram filmados 2 finais, e em um deles, que acabou virando o final alternativo, o Rambo provoca a própria morte, segurando a arma do Trautmann. Stallone sempre detestou essa cena. Mais recentemente, numa entrevista para Tom Power, o astro fez várias revelações sobre os bastidores disso, inclusive sobre mais uma briga com o diretor Ted Kotcheff. I get sued. Segundo o ator, ele falou pro cineasta que muitos veteranos do Vietnã estavam tirando suas próprias vidas e que ele não podia passar a mensagem de que a única saída era morrer. Stallone então escreveu o desabafo emocionado do personagem, baseado em relatos de veteranos da vida real. Depois de gravar essa parte, ele simplesmente se recusou a filmar a morte do Rambo. Furioso, o diretor teria então jogado vários objetos do cenário no chão. Stallone foi embora e, segundo ele, foi processado e obrigado a voltar para gravar a cena da morte. Na
sessão de testes, o público detestou o final e, obviamente, a cena foi retirada do filme. E assim nasceu esse clássico, que arrecadou nas bilheterias aproximadamente 8 vezes o valor do orçamento do filme, lançou um dos maiores heróis do cinema, popularizou as facas de sobrevivência, apesar da faca nem aparecer no livro, teve uma influência inegável no futuro do cinema de ação e iniciou uma franquia que hoje já conta com 5 filmes, uma série animada, quadrinhos, livros e videogames. Mas será que vai parar por aí? Uma ideia que ficou no ar foi a do diretor Quentin Tarantino. Em 2021, ele disse que, se só quisesse fazer um bom filme, faria uma versão fiel ao livro de David Morrell, com Adam Driver no papel principal e Kurt Russell como Teasel. Isso foi só uma hipótese, mas eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa ideia? Sobre um 6º filme daquele Rambo que a gente já conhece, o que existe até o momento desse vídeo é uma declaração de 2 produtores durante o lançamento de Mercenários 4. Em uma entrevista, eles disseram que se houver uma demanda do público, um 6º filme pode acontecer. De uns anos pra cá, Stallone andou dizendo que pensou em fazer um prequel com o Rambo jovem. Ele cogitou também uma continuação onde o Rambo estaria refugiado em uma reserva indígena. Mas algumas semanas antes desse vídeo, o astro disse que o Rambo já fez de tudo. Rambo, I could leave him. E até fez piada com a idade dele. What am I fighting, like arthritis? Mas como o Stallone já mudou de ideia outras vezes, quem sabe, né? Esse canal continua ativo graças ao apoio de vocês. Os agradecimentos não cabem em um vídeo só, mas os de hoje vão para as colaborações valiosas de Rosângela Souza, Franklin, Marisete Santos, Canal Plano 9 e Luiz Carlos Tavares. Se você também quer apoiar o canal, é só dar uma pausa e anotar essa chave que tá na tela. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!